Vamos lá, galera. Então, continuando aí no nosso tema sobre PA, a gente vai estar trabalhando com uma PA de 3 termos conhecidos. Então, quando eu tenho uma PA de 3 termos conhecidos, como que eu vou tratar essa PA? Ela pode ser os 3 primeiros termos ou quaisquer que sejam esses termos, desde que eles estejam em ordem, eu posso aplicar o que eu vou fazer com você aqui, tá bom? Eu vou pegar aqui uma PA de 3 termos só, vou escrever ela para você aqui, e vou te mostrar duas relações que a gente trabalha dentro dela, tá? Então a minha PA vai ser com o termo 5, por uma razão 4, então 9 e 13. Tenho aqui 3 termos da minha PA. O que a gente já aprendeu? O que esse 5 é para mim aqui? Esse 5, ele vai ser o meu termo A1. Ele é o meu primeiro termo. O 9, ele é o meu segundo termo. Ele é o termo A2. E o 13 aqui vai ser para mim o meu terceiro termo, que é o meu A3. Então, isso que a gente vai fazer aqui, ele serve tanto para os 3 primeiros termos, quanto para qualquer que sejam os termos, desde que eles apareçam para a gente ali em ordem. Vou dar um exemplo, tipo, se esse fosse o termo 15, esse 16, esse 17, eu também poderia fazer. Se esse fosse o 40, 41 e 42, eu também posso aplicar o que eu vou fazer aqui, tá bom? Então, vamos lá. Voltando aqui, vou trabalhar com esses 3 termos, sendo o A1, o A2 e o A3. Qual que é a primeira relaçãozinha que eu quero que você olhe ali e perceba? Que há uma relação. Se eu fizer isso aqui, ó, uma subtração, A3 menos A2, ele vai ser igual a A2 menos A1. Ó, vamos montar aqui o que eu falei ali. Ó. Se eu pegar com você assim, ó, A3 menos A2, ele sempre vai ser igual para mim ao quê? A A2 menos A1. Vamos testar isso aqui com um número para você ver. Ó. Então, o meu A3 vale quanto? Só vale 13. Menos o meu A2, que é 9. Isso aqui é igual o meu A2, que é 9, menos o meu A1, que é 5. 13 menos 9, 4. 9 menos 5, 4. Então, 4 é igual a 4. Consegue perceber que aqui eu vou ter uma igualdade para qualquer PA onde eu tiver 3 termos na sequência? Então, eu sempre vou ter que esse A3, que é meu último termo, menos o A2, é igual a 2 menos A1. Então, aqui eu tenho a primeira relaçãozinha quando eu tiver uma PA com 3 termos conhecidos que você pode utilizar. Daqui a pouco, no exemplo, você vai entender esses 3 termos conhecidos. Eles não vão estar os números assim para vocês, né? Ele vai ter o quê? Ele vai estar lá os 3 termos e você vai determinar ali o valor de x ou de algum dos termos, beleza? Mas essa é a primeira relação que a gente tem que ter, ó. O A3 menos o A2 é sempre igual a A2 menos o A1. Esse menos esse é sempre igual a esse menos esse, tá? Qual que é a outra relaçãozinha que eu posso trabalhar aqui e devo? E você vai ver que vai variar uma ou a outra de acordo com o exercício, tá bom? É o que? Se eu pegar o meu termo A2, o que esse termo A2 é para mim? O A2 nada mais é do que a média entre os termos equidistantes, ou seja, os dois termos laterais dele. Então, se eu pegar o A2, ele é igual ao A1 mais o meu A3 dividido por 2, ou seja, o A2 nada mais é do que a média entre os dois termos equidistantes. Você vai ver que não precisa ser necessariamente os dois do lado aqui. Quando a gente voltar para as aulas presenciais, eu vou explicar isso aqui, você trabalhando com quaisquer que sejam os termos, desde que eles sejam equidistantes desse termo central aqui, tá bom? Vamos provar isso aqui para você ver que é verdade. Quanto que vale o meu A2? O meu A2 vale 9. Então, 9 é igual ao quê? Ao A1, que é 5, mais ao A3, que é 13, dividido por 2, ou seja, a média dos dois. Então, eu tenho que 9 é igual. 5 mais 13, 18, dividido por 2, 9. Eu também tenho uma igualdade. 9 é igual a 9. Então, aqui eu tenho a segunda relaçãozinha que você tem que usar de acordo com o exercício lá. Quando você estiver dentro de uma PA, os 3 termos e esses 3 termos forem conhecidos. Ó. Repara que aqui eu tinha os 3 termos conhecidos. Posso trabalhar com isso ou com isso, tá bom? Vou sempre chegar na mesma resposta. O que vai mudar é a rapidez em resolver de acordo com cada exercício, cada uma das situações, beleza? Então vamos fazer agora aqui um exemplo disso aqui. Então vamos lá. O que eu tenho aqui?
Para qual valor de x a sequência 3x menos 2, x ao quadrado menos 2 e x ao quadrado mais x mais 3 é uma PA? Ele quer saber qual que é o valor de x aqui que vai fazer essa sequência se tornar uma PA. Então eu tenho uma PA com 3 termos conhecidos. Ó. Por quê? Porque eu tenho o que seria aqui, ó, esse termo seria o meu A1. Aqui eu tenho o que, gente? Eu tenho o meu A2 e aqui eu vou ter o que? O meu A3. Então, ela é uma PA com 3 termos conhecidos. O detalhe é que eles não são valores numéricos, né? Eu tenho ali algumas expressões numéricas e algébricas representando esses termos aqui. Como que a gente resolve isso? Você vai voltar aí um pouco atrás e você vai ver que eu passei duas maneiras aqui. Você aplica qualquer uma das duas, tá? Eu vou fazer aquela da subtração que eu passei para você. Ou seja, eu sempre tenho que A3 menos A2 é igual a A2 menos A1. Se você quiser partir de fazer a média, que foi a outra maneira, a resposta vai ser a mesma lá, tá? Mas eu vou fazer dessa maneira aqui. Então, qual que é o meu A3? Ó? X ao quadrado mais x mais 3. Então, eu vou ter isso aqui. Ó. X ao quadrado mais x mais 3 menos o meu A2. O A2 é o segundo termo. Vale x ao quadrado menos 2. Isso aqui, ó, coisinha básica. Coloca entre parênteses, senão erra toda a conta. A gente já viu isso aqui na parte de teoria de conjuntos. Porque esse menos vai valer para tudo que está aqui dentro. Beleza? Que é igual ao meu A2. Qual que é o meu A2? X ao quadrado menos 2, que subtrai lá o meu A1, que é 3x menos 2. Então, pronto o exercício. É só a gente resolver essa equação. Vamos ver que tipo de equação que vai sobrar para nós aqui. Então, aqui eu vou abaixar, ó, x ao quadrado mais x mais 3, né? Menos x ao quadrado, porque menos e mais vai ficar menos. Menos e menos vai ficar mais, então vai ficar mais 2, que é igual a x ao quadrado menos 2. Menos e mais vai ficar menos 3x. Menos e menos vai ficar mais 2 aqui. Pronto. Agora, o que eu posso fazer aqui? Desse lado eu tenho x ao quadrado menos x ao quadrado. Eliminei. Do lado de lá, menos 2 mais 2. Zerou também. E agora vamos igualar tudo isso aqui a zero. Né? Eu já percebi que é uma equação de segundo grau completa, então vamos igualar a zero. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos 3x. Vou manter o que está do lado de lá, tá? E aí eu vou jogar para lá. Ó. Esse x vai passar para lá menos x. 3 com 2 dá 5. Passa para lá menos 5, que é igual a zero. E aí o que eu tenho aqui? Tenho uma equaçãozinha completa, ó, então eu vou ter lá x ao quadrado menos 4x menos 5, que é igual a zero. Fechou? Como que você vai resolver essa equação aqui? Você pode resolvê-la por soma e produto ou por Bhaskara, tá? Tanto faz a maneira que você vai resolver. Eu vou resolvê-la por soma e produto aqui. Então, na soma e produto, lembra que eu preciso de dois números que somados me deem um valor de B com o sinal invertido. Meu B vale menos 4, então tem que dar 4. E o produto tem que ser dois números que, multiplicados, me deem o valor de C. Quanto que é o valor de C ali para mim? Menos 5. Então, eu preciso disso aqui. Dois números que somados deem 4 e que multiplicados deem menos 5. Vamos lá. Como aqui o produto é negativo, um deles tem que ser negativo. Então, meus números são menos 1 e 5. Menos 1 mais 5, 4. Menos 1 vezes 5, menos 5. Então, eu já descobri que a resposta aqui para o meu exercício, ou seja, o meu x, ele pode assumir tanto o valor menos 1, quanto ele pode assumir o valor de 5 positivo. Vamos fazer o teste lá em cima para você ver como que responde esse exercício aqui. Ó. Olha lá, vamos colocar primeiro o x como valor menos 1. Quanto que ia valer o meu termo A1 aqui? Ó? 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 3 com menos 2 daria menos 5. Então, esse seria o meu primeiro termo. Aqui, x ao quadrado menos 1 ao quadrado, quanto que é menos 1 ao quadrado? É 1. 1 menos 2, quanto que seria 1 menos 2? Menos 1. Então, seria menos 1. X vale menos 1. Menos 1 mais 3 daria 2, né? Então, eu tenho aqui, perdão, vou aqui, gente, ó. Menos 1 ao quadrado dá 1.
mais e menos dá menos 1, 1 menos 1 dá 0, mais 3 vai dar 3 aqui, então o termo seria 3. Então essa seria a minha PA, menos 5, menos 1 e 3. Qual que seria a razão dessa PA? A razão aqui seria 4, tá? Menos 1 mais 4, menos 1, menos 5 mais 4, menos 1, menos 1 mais 4, 3 aqui, beleza? E aí? Qual que é o outro valor que eu descobri para o x? 5. Vamos fazer o x valendo 5 aqui, ó. 3 vezes 5, 15. 15 menos 2 daria 13, o meu primeiro termo. E o segundo termo? X ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 25 menos 2, 23 aqui. O meu terceiro termo? X ao quadrado. X ao quadrado, 5 ao quadrado, 25. 25 mais x, que é 5, 30. 30 mais 3, 33. Então, se o meu x tivesse valor 5, quais seriam os três termos da PA? 13, 23 e 33. Qual que seria a razão dessa PA? A razão da minha PA aqui seria 10. Beleza? Então, esse tipo de exercício aqui é interessante você fazer aí, tá? Quando você tem uma PA com três termos conhecidos, que é o caso do que a gente viu aqui. Beleza? Um abraço, até a próxima.